também costumo brincar com os alunos que a gente nunca fica sem emprego, né? Porque a cada geração a gente tem que reconstruir as explicações sobre o passado. Olá, estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto que promove entrevistas gravadas com profissionais de história de todo o Brasil. Está na primeira temporada, né? E estamos destacando também a ideia o convite, ou melhor, dizendo, de que todos visitem e conheçam o projeto a partir do nosso perfil oficial no Instagram, né? O @60_história. Por lá é possível acompanhar as entrevistas que têm sido feitas e divulgadas. E as entrevistas podem ser encontradas no YouTube, né? Ficam disponíveis nos canais institucionais do Departamento de História do SERES e do Programa de Pós-Graduação em História do SERES também. E, além disso, faço o convite para aqueles que preferem ouvir, né, que ouçam as entrevistas no formato podcast, na nossa conta disponível no Spotify. É só procurar lá a História em 60 Minutos e as entrevistas podem ser ouvidas também. Além disso, já que estamos nas entrevistas especiais que encerram, né, essa nossa primeira temporada, nesse ano de 2022, convidar todos e todas a se inscreverem no canal do Sílaba, Sujeito Implicado, Laboratório e Acervo, onde todas as entrevistas já feitas, essa entrevista de hoje também, e as que virão no futuro, ficarão disponíveis, né, como um acervo, então, desse projeto. Bom, como eu disse, estamos gravando as entrevistas que encerram esse projeto, né, as entrevistas do mês de dezembro de 2022, e no dia de hoje eu tenho uma alegria muito grande de receber aqui a professora Tânia Regina de Luca, que é professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Unesp. Olá, professora Tânia, muito bem-vinda. Obrigado, Evandro. Eu que agradeço o gentil convite. Imagina, a alegria é nossa. Quero agradecer em meu nome, em nome da equipe do projeto e também do Departamento de História da UFRN, que é o departamento que executa essa ação de extensão, né? E, bom, eu queria começar com uma pergunta, então, ampla, para a gente começar a conversa, né? Uma pergunta ampla, mas muito importante para o projeto. O que é, ou o que tem sido a história, no seu ponto de vista, nesse século XXI? Então, eu acho que a resposta não é muito animadora, né, Evandro? Infelizmente, se a gente pensar do ponto de vista da disciplina história, né, pensando na disciplina escolar história, a gente vê que realmente ela tem perdido espaço ao longo do tempo, né? Acho que não só no século XXI, mas acho que é um problema que já está vindo ali do século XX, né? Eu acho assim, do ponto de vista nosso como historiadores, nós também temos que refletir sobre a própria história da disciplina, né? A origem da disciplina organizada, enquanto uma disciplina escolar importante, você sabe muito bem, que é um estudioso do assunto também, isso nos remete ao século XIX, né? E o quanto a disciplina surge muito ligada com a ideia da nação. Né? E aí não vamos culpar só a história, né? Porque também a gente pode chamar os nossos colegas da geografia, né? Podemos chamar os nossos colegas da literatura, né? Do ensino da língua pátria. Então, um conjunto de disciplinas que tinha uma relação muito direta com a construção do ideal de nação, que é típico do século XIX. Né? Então, para você conseguir garantir uma relação de fidelidade à nação, você tinha que construir uma ideia, como diz o Benedict Anderson, de uma comunidade imaginária. Né? Então, nós teríamos que ter um passado comum, uma geografia comum, uma literatura comum, heróis comuns. Né? Então, acho que a origem da disciplina ela está muito ligada, né, a essa origem, vamos dizer, política. E depois, quando a gente chega no século XX, final do século XX, a globalização, com a globalização, há uma tendência dessa fidelidade à nação ganhar novos sentidos, né? Porque você tem uma pluralidade da identidade. Então, se a ideia de pertencer a uma nação seria a identidade mais ampla, eu acho que, à medida em que você vai pluralizar essa identidade, você não é só brasileiro, você tem uma identidade de gênero, né? Você tem outras identidades que começam a aparecer, e mesmo o enfraquecimento da nação diante de órgãos
maiores do que a nação, a própria União Europeia é um exemplo, né? A OPEP é outro exemplo, nós poderíamos dar vários outros, né? Acho que a própria mudança do cenário das relações internacionais acaba recolocando também a disciplina, né? E eu acho que cada vez menos ela aparece como fundamental, e as identidades acabam pluralizando essa noção de pertencimento, e a história também perde espaço dentro desse contexto, né? Então, acho que a gente precisaria ver, não é uma perseguição aos historiadores, né, de caso pensado, mas acho que é uma conjuntura internacional que muda, reposiciona os saberes, né? E da mesma forma como essa distribuição tão clara dos saberes, a própria epistemologia da produção do conhecimento, ela muda, né? Então, também essas divisões muito claras em caixinhas, isso não é só nas ciências humanas, mas divisões muito claras em disciplinas muito fechadas, saberes muito fechados, eles começam a ser questionados. Então, você começa a falar de pluri, inter e outras formas de cruzamento de saberes, né? E o próprio mercado de trabalho, né, Evandro, que é uma mudança muito violenta no mercado de trabalho, né? Se no século XX a gente começa o século, né? Acho que tem textos bonitos do Hobsbawm e filmes também mostrando, né, a força do operariado, né, os símbolos do operário, inclusive com o chapéu típico, né, o boné do operário. Nós acabamos o século XX onde esse tipo de mercado mudou. Então, em vez de você imaginar que você vai ficar a vida toda trabalhando numa mesma empresa e fazer uma carreira numa mesma empresa, hoje em dia a ideia é que se você fica muito tempo no mesmo lugar, você não é bom, né? Você tem que mudar, você tem que ter uma pluralidade e você tem que estar pronto também para uma multiplicidade de saberes. Então, eu acho que há uma conjuntura ampla, né, que vem de vários ângulos e que fazem com que as disciplinas, elas e o próprio ensino, ele esteja passando por mudanças. Talvez nós, como historiadores, não sejamos muito bons para prever o futuro, né? Mas a gente percebe que há, vamos dizer assim, placas tectônicas, para usar um exemplo da geologia, né, que estão mudando, e em vários setores, nas relações internacionais, no mercado de trabalho, na produção do conhecimento, e isso faz com que as próprias disciplinas, tais como a gente conhece desde o século XIX, elas estejam, vamos dizer assim, sendo mexidas, né, e tiradas do seu lugar tradicional. Então, eu acho que a gente, não sei se respondo o que você queria, mas acho que há uma conjuntura ampla, não sei se você concorda, né? Aí, por isso que é bom o debate, né, Evandro? Sim, sim, concordo demais. Não, assim, excelente resposta, Tânia, excelente resposta, assim, porque você situa, você coloca assim o nosso campo, a disciplina da história, na própria história para ver o que está acontecendo, né? Um pouco isso, assim, movimentações quer dizer, transformações que o século XX trouxe, né? Mudanças no mundo do trabalho, e a disciplina não tinha como ficar estática diante dessas mudanças, porque, enfim, teve consequências para a própria disciplina, né? Essa dimensão histórica que afeta a própria disciplina e aquilo que se instituiu deu uma certa estabilidade no século XIX, depois tem sido questionado, né? Então, nós temos que nos haver com isso agora. Um pouco a sua resposta leva a gente a pensar sobre isso, se haver com as questões que estão colocadas agora diante disso tudo, né? Eu vou aproveitar e vou colocar a próxima pergunta, então, porque eu acho que tem bastante a ver, mas talvez a gente possa aprofundar um pouco nesse ponto, né? Temos uma disciplina, então, desde o século XIX, a história passa a ser uma disciplina com pretensões científicas. E como é que você avalia, então, né, passados aí um pouco mais de 200 anos, mais ou menos, como é que você avalia essa condição disciplinar da história, né? Ganhamos, perdemos, o que ganhamos, o que perdemos? Então, eu acho que ganhamos bastante, né? Eu acho que, como você bem disse, todo o nosso esforço enquanto historiador é olhar um quadro maior do que o momento em que você está inserido. Então, se a disciplina História começa no século XIX, um pouco como uma prima pobre, né? No sentido de que ela não tem uma metodologia rígida,
e nem pode ter igual às ciências, vamos dizer, duras, né? Então, a ideia, nós não podemos fazer, nós não somos capazes de refazer nenhum evento histórico, nós não podemos fazer de novo, ou seja, a Revolução Francesa, não podemos, para usar agora aqui, né, que nós estamos em 2022, no último mês, como você bem disse, você está fechando o programa, nós não podemos refazer a independência do Brasil, nem refazer a Semana de Arte Moderna, nem refundar o Partido Comunista ou o Centro Dom Vital, ou recomeçar o movimento tenentista com os 18 do Forte, né, só para ficar nos eventos de 22. Nós não temos como refazer esses eventos. Então, de certa forma, a história nasce no momento em que as ciências exatas, né, elas estão muito preocupadas com a prova, com a possibilidade laboratorial, que nós não temos. Então, mas vamos pensar que nós não temos, mas a astronomia também não tem. Não dá para você refazer o Big Bang. A geologia também não tem, né? A biologia também não tem. Então, essa ideia no século XIX, para a gente começar do começo, né? A ideia de que a gente poderia ter o fato histórico explicado a partir dos documentos e uma interpretação única, e derivar leis daquilo, uma certa ingenuidade, né? Muito ancorada na tentativa de legitimar a disciplina como uma ciência, à la a física, a química, que poderia ser feita em laboratório. Bem, a gente abandonou esse tipo de, vamos dizer assim, flertar com essa ciência exata. A nossa natureza é diferente, como muitas outras. Nós trabalhamos com vestígios, né? Assim como, né, eu gosto de dar esse exemplo para os meus alunos, né? Você não precisa ter um dinossauro inteiro para reconstruir o dinossauro. Os paleontólogos, né, com alguns ossos, eles conseguem reconstituir o bicho todo, né? Bom, será que o bicho era exatamente assim? Há uma boa probabilidade que ele fosse, né? Mas não dá para a gente dizer qual era a cor da pele, tem uma série de coisas que não são possíveis. O historiador trabalha com a mesma coisa, nós trabalhamos com vestígios, né? E por isso há um processo de criação na construção do conhecimento em história. É por isso que você não pode dizer, me dê os documentos e eu te dou uma resposta única. Não, há um processo de interpretação, até porque nós, né, contrariamente a um cientista que vai fazer aí o DNA do vírus, né, do coronavírus, ele não se mistura com o vírus, ele faz lá o DNA dele, né, qual é o DNA do vírus, e ele não está misturado. Para nós não é assim, né, Evandro? Qualquer assunto que nós formos estudar, seja lá do Egito Antigo, ou seja o que aconteceu há uma semana atrás, nós levamos, ao ler os documentos, a nossa formação, nós levamos a nossa leitura do mundo, né? Nós levamos os nossos valores. Então, não há uma separação absoluta entre o sujeito que estuda e o objeto estudado. E essa é uma característica da nossa disciplina. Então, essa história de dizer que é possível você fazer um conhecimento neutro, dizer, não existe um conhecimento neutro, né? Assim como não existe em outras áreas, onde se trabalha com vestígios. Né? Você lê a partir do mundo em que você está. Né? E a gente não precisa só culpar a história, só para a gente lembrar, por exemplo, no começo do século XX, né, o quanto se acreditava nas raças, e que haveria diferenças raciais entre os seres humanos, e que o tamanho do cérebro seria diferente, né? O peso do cérebro seria diferente em função da raça, que é uma coisa da cor da pele. Né? Então, tudo isso foi considerado uma ciência. Né? Existia, inclusive, uma ciência da antropometria, né? Que você mediria aí as características físicas da face e você poderia dizer a que raça pertencia, até chegou-se a pensar que seria possível você identificar o criminoso antes dele cometer o crime a partir das suas características físicas. E isso era tido como ciência. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? Para que os nossos ouvintes, né, que espero que sejam alunos da nossa disciplina, né, ou os interessados em história, entendam, né, que não existe a possibilidade, nem nas ciências ditas exatas, e muito menos nas humanidades, de você ter um conhecimento feito para todo sempre. Então, eu acho que o que há de bonito na nossa disciplina, né, o que há de interessante, é justamente
o fato de as nossas construções terem historicidade, né? Porque tudo que a gente explica, seja sobre qualquer assunto, né, vai mudar ao longo do tempo, porque o mundo a partir do qual você lê os vestígios do passado também muda. Então, eu também costumo brincar com os alunos que a gente nunca fica sem emprego, né? Porque a cada geração a gente tem que reconstruir as explicações sobre o passado. Então, para pegar um exemplo que está bastante na moda, que é a Semana de 22. Né? Então, como é que a Semana de Arte Moderna de 22 foi vista nesses últimos 100 anos? Né? Então, você vê um debate muito forte atualmente, onde se relativiza a semana como periodizadora para o país todo. Não significa dizer que a semana não teve nenhuma importância. Não, ela teve a sua importância. Mas até que ponto eu posso considerar que aquela semana, que na verdade foram 3 dias, né? Em fevereiro de 22, ela periodiza o Brasil todo. Né? Então, você começa a relativizar e discutir como é que isso foi lido ao longo do tempo. Se você pega o bicentenário da independência, mais ainda. Quer dizer, como é que esse bicentenário foi visto ao longo dos últimos 200 anos? Ninguém duvida que houve uma separação do Brasil de Portugal, ninguém duvida. Ninguém duvida que houve um evento em 1922, lá no Teatro Municipal, lá em São Paulo. Estou falando lá porque eu estou em Assis, né? Então, lá em São Paulo, então, houve alguma coisa lá na cidade de São Paulo. Agora, a interpretação sobre o que foram esses movimentos, né? Que significado eles têm, quem foram os personagens centrais, por que eles aconteceram, quais são as consequências da forma como eles aconteceram para nós hoje. Quer dizer, tudo isso, né, Evandro, está em discussão. Então, eu acho que a beleza da nossa disciplina está justamente no seu conceito central, que é o conceito de historicidade. Então, nada é para sempre. Talvez nós, historiadores, tenhamos que aprender a viver com a parcialidade de tudo, né? Porque tudo muda. E muda não porque nós mudamos, mas porque o mundo muda. Né? Na medida em que o mundo muda, que as relações sociais mudam, que as condições mudam, a nossa leitura sobre o passado também muda. Então, é uma disciplina sempre em mutação. Por isso que é muito difícil exigir que a gente tenha uma posição neutra, que a história produza fatos neutros. Essa ideia chegou a ser pensada no século XIX, que a gente chama a história metódica, né? Quando se imaginava, me dê os documentos que nós vamos chegar à mesma conclusão. Se a gente pegar documentos sobre qualquer assunto da história do Brasil, de qualquer coisa, vamos pegar um conjunto de documentos, vamos cada um ficar trancados numa sala. O Evandro fica numa, eu fico noutra, vamos chamar outros colegas, voltamos daqui 6 meses com as explicações. Elas não vão ser exatamente iguais, né? Porque nós vamos ler os documentos a partir da nossa experiência. E nós não podemos exigir que as pessoas, há 50 anos atrás ou daqui 50 anos para frente, façam a mesma avaliação que nós fazemos. Né? Basta dizer que, se você pegar um historiador lá, sei lá, meados do século XIX, ele não ia achar que a escravidão era um problema. Quer dizer, escravizar pessoas fazia parte, né, de algo que era considerado válido. Hoje, para nós, é impossível nós imaginarmos que qualquer pessoa, seja por que motivo for, pela sua opção de gênero, pela sua opção de sexualidade, pela cor da sua pele, pela sua religião, que nós possamos tornar, né, um ser humano um objeto. Quer dizer, para nós, essa ideia ela é absolutamente impossível de ser considerada como válida. Né? Então, por isso que a gente se coloca, né, pelo menos uma boa parte, imagino, da humanidade, né? Vamos imaginar que, né, eu quero ser otimista, que a maior parte da humanidade não considere que alguém é inferior porque é de uma tribo indígena, ou é porque é de um determinado lugar da África, ou porque no Brasil tem uma determinada opção de gênero. Né? Então, tudo isso para nós hoje parece insuportável. Mas, se a gente pegar o Aristóteles, bom, a escravidão por guerra era absolutamente justificável, o que mostra que a gente tem que analisar os fatos a partir da conjuntura em que eles foram criados e que a produção historiográfica foi feita. Por isso que a historiografia muda, né, Evandro? Você que é um especialista em historiografia
pode até explicar melhor do que eu isso, não é mesmo? Imagina, estou adorando te ouvir, Tânia, porque você vai no ponto central e me chama muita atenção que na sua resposta você traz a ideia, né, que é uma ideia muito inspiradora, inclusive, de que justamente por a história tá ciente dessas transformações, porque ela está sendo afetada constantemente, e a gente se preocupa com essas questões metodológicas, né, que envolvem o sujeito do conhecimento, os próprios métodos. Você discutiu o debate sobre a neutralidade ou imparcialidade na história e tal. É importante porque aí é um papel que eu acho que nós cumprimos como ciências humanas, inclusive para que as outras áreas se pensem nesse sentido, né? Acho que você apontou para isso em alguns momentos das suas respostas, e eu acho muito importante assim, esse papel que a história também exerce no diálogo com as outras ciências, né? E num patamar assim, né, de horizontalidade bem interessante, como você colocou, assim, os dilemas da história muitas vezes são os dilemas de quem atua também em outras áreas, quer dizer, né, nós compartilhamos aí um mesmo campo discursivo, e então é nesse sentido que nós trabalhamos. Eu acho isso bem inspirador para a gente pensar. E também é interessante te ouvir, e isso tem a ver com a próxima pergunta que eu quero colocar para você, porque assim, você vai apresentando esse percurso, levantando essas questões, né? Os seus livros, em particular esse que você publicou em 2020, né, sobre a prática de pesquisa em história, nós usamos muito nas nossas disciplinas aqui, eu e meus colegas de área trabalhamos muito com esse livro nas disciplinas de metodologia, né, de prática de pesquisa, onde você também discute justamente esses aspectos, né, o que envolve a prática da pesquisa propriamente, os limites e as possibilidades, né, e esses limites, como você demonstra, a gente foi tomando consciência deles ao longo do tempo, né, e repensando as nossas práticas. Então, está sendo muito bom te ouvir também, porque reverbera naquilo que a gente vem lendo também, do que você produz. Mas também nesse sentido do ensino de história, né, pensando, então, o ensino de história em sentido geral, se você quiser, mas também, em particular, esse ensino que forma, a formação de profissionais de história. Então, a pergunta, na verdade, que eu queria colocar agora vai nessas duas direções, Tânia. Como é que você avalia, diante de tudo isso que nós falamos, assim, a especificidade do ensino de história, né? Como seu caráter público, enfim, político, formativo, e também gostaria, se você pudesse, refletir um pouquinho também sobre sobre os currículos. Como é que você avalia os currículos que formam profissionais de história hoje? Assim, o que você acha que nesse momento assim sobra ou falta? Ou você acha que os currículos estão adequados ao tempo que nós estamos vivendo e assim por diante? Então, acho que essa sua pergunta, Evandro, ela realmente é uma pergunta complexa e necessária. Então, a gente pode dizer o seguinte: até que ponto, de uma maneira geral, na escola, nem só na história, né, nós estamos conseguindo, como professores, dar conta dessa nova geração, né? Porque eu não sei você, mas eu, com a minha idade, certamente sou uma migrante digital, não sou uma nativa digital, né? Então, a gente tem um apego muito grande ao papel, ao silêncio, a fazer uma coisa de cada vez, né? Eu, por exemplo, não consigo escrever um texto ouvindo música, olhando o computador e fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Bom, mas a geração atual ela é uma geração diferente da nossa, né? Pelo menos, com certeza, muito diferente da minha. Então, eles têm uma outra relação, inclusive com o nível de informação, né? Só para te dar uma ideia, quando eu fiz o mestrado, eu pesquisei nos diários oficiais, eu procurava estatutos de sociedade de socorros mútuos, que são sociedades que eram fundadas antes da existência da Previdência Social. Então, por exemplo, você era um operário, você tinha um acidente de trabalho, problema seu, você não tinha nenhum tipo de ajuda. Então, os próprios operários fundavam sociedades, pagavam um pouquinho por mês, para, se eles tivessem um acidente de trabalho, ficassem incapacitados, morressem, né, existisse, inclusive, a possibilidade de fazer um enterro digno deles. Então, para eu achar o estatuto dessas sociedades, eu fiquei quase 4 anos, né, folheando diários oficiais, sentada no Arquivo do Estado. Então, você veja, hoje em dia, esse material está todo digitalizado, você vai por palavras-chave e você encontra o dado, né, que eu levei anos para recolher,
quase 400 estatutos. Hoje você consegue fazer isso a qualquer momento e até da sua casa. Então, há uma mudança forte. Então, começando por cima, né? Há uma mudança forte, se você pensar, inclusive no processo da pós-graduação, né? Na forma como a gente faz a pesquisa. Então, mesmo que as pessoas não saibam, elas estão fazendo humanidades digitais, porque é muito difícil você fazer qualquer pesquisa hoje em história que você não use base de dados, né? Que você não use uma hemeroteca digital, você não use um material digitalizado. Então, tem toda uma série de problemas, que não é o caso da gente discutir aqui agora, mas toda uma série de problemas dessa passagem, né, do papel para o digital, porque você não tem a mesma coisa, você tem uma representação. Então, a forma de fazer a pesquisa em história na pós-graduação mudou violentamente, né, e ela está mudando cada vez mais rapidamente. Na área que eu pesquiso especificamente, que são os impressos periódicos, como você tem hemerotecas enormes, a hemeroteca digital brasileira, a hemeroteca portuguesa, né, a hemeroteca de Lisboa, tudo que a gente tem na Biblioteca Nacional da França, a Gálica. Então, mudou completamente a forma de você fazer pesquisa. Então, a exigência na pós-graduação, ela também não está mais naquilo que na minha época existia. Ele fez um grande levantamento, né? Fez um... Porque o levantamento agora é feito em pouco tempo. O problema é mais a análise do que o levantamento. Então, você está tendo uma mudança na forma de produção do conhecimento, porque muitas vezes você acha, pelos meios digitais, aquilo que você não estava procurando. Você consegue colocar problemas que você não tinha sequer imaginado. Então, a forma de fazer pesquisa, de colocar o problema, mudou. E, muitas vezes, os próprios pesquisadores não têm consciência das consequências disso. Por um lado, aumenta, Evandro, por outro lado, diminui, porque as pessoas também acham que, se não está digitalizado, não existe. Então, ao mesmo tempo que você tem uma abertura na possibilidade da pesquisa, você tem um estreitamento, por incrível que pareça, no que você vai pesquisar. Por exemplo, tem muito mais material na hemeroteca digital, tem muito mais no papel do que na hemeroteca digital, né? Porque a hemeroteca ainda não tem tudo. Então, se o aluno acha, o pesquisador acha, o professor acha que tudo que a gente tem de jornal é o que está na hemeroteca, não, tem muito mais na Biblioteca Nacional, se você for lá pegar no papel, do que na hemeroteca. Então, você tem facilidades e problemas, né? Então, ao nível da pós-graduação. No âmbito da formação dos professores, né, em grande parte, nós continuamos formando os nossos alunos como a gente formava no século XX, quando, na verdade, eles têm uma outra relação com as pesquisas e com a internet e com o mundo digital. Então, também eu acho que a gente ainda não achou qual é o método ideal, né, para dar uma aula que não seja uma aula do século XIX, com giz e lousa, porque só colocar o PowerPoint não mudou. Mas eu dou aula com PowerPoint. Não, você deixou de escrever na lousa e escreveu ali. Então, como é que será esse ensino, mesmo para os nossos alunos, em termos dessa formação mais complexa, né? Eu não sei te responder, eu gostaria de ter a resposta, porque aí eu ficaria rica se eu tivesse essa resposta, né? Mas eu acho que a gente tem um problema. Acho que nós continuamos, em geral, nas universidades, de uma forma geral, claro que tem exceções, mas ainda pensando com a cabeça do século XX para um aluno que já nasceu no mundo digital. Isso talvez seja uma limitação da nossa própria geração, pelo menos da minha, né, que não nasce digital, mas que está migrando para esse digital. E eu acho que o problema vai se estender para o outro nível, você percebe? Né? Porque quando a gente chega na escola, até que ponto a escola está sendo capaz, né, de formar em todas as áreas, desde a pré-escola, de dar conta desse novo mundo. Então, acho que a gente não tem respostas claras. Talvez a Covid, de alguma forma, tenha nos obrigado a nos mexer um pouco. Porque, se você pensar, antes da Covid, a gente não fazia praticamente nenhuma banca digitalmente. Era tudo presencial. Então, eu já tive o prazer, por exemplo, de ir aí até o Rio Grande do Norte, que é muito agradável,
para participar de banca, mas e convidar colegas do Rio Grande do Norte para vir até aqui, Assis, participar de banca, né? Então, você veja o que significa deslocar você até aqui ou eu até aí. Então, do ponto de vista da possibilidade de trocas, etc., não há dúvida que o digital veio para ficar, inclusive essa nossa entrevista, que vai poder ser vista por muito mais gente durante muito mais tempo do que se eu tivesse aí, que seria um prazer estar aí, mas se não existisse nada disso, você percebe, Evandro, a coisa seria muito menor, né? Inclusive as possibilidades de internacionalização, de você dar aula junto com um colega do exterior ou chamar um colega do exterior para participar da sua banca. Nós não poderíamos trazer um colega do Porto, de Lisboa, de Coimbra, ou algum colega de outro país que fale o português para participar de uma banca. Então, eu acho que a Covid, com tudo que ela teve de mal, por um lado, ela nos obrigou, porque também, às vezes, a gente é meio paquidérmico, né? Tem dificuldade de se mexer com maior rapidez. Mas eu acho que a escola, de alguma maneira, ela vai ter que mudar. Eu não sei como, eu não sei até que ponto, por exemplo, o quanto os jogos, né? Quanto a gente pode aprender história a partir de jogos, o quanto construir material didático para você usar com jogos, com outras coisas, com outro tipo de interação com os alunos. Claro que muitas vezes a gente fica pensando, mas a gente vai perder. Por que nós vamos perder? Porque nós vamos perder a atenção, vai perder isso, vai perder aquilo, vai perder a profundidade. Mas eu acho que a gente não pode entrar nesse tipo de discurso, porque também se dizia que quando surgiu a televisão as pessoas iam ficar todas idiotas. Né? Agora a gente está passando isso com a internet e com os meios, as redes sociais. Claro que tudo isso tem problemas, a gente vê o nível de desinformação, a gente vê o nível de fake news, quer dizer, eu não estou dizendo que esse mundo não traga problemas, mas não adianta a gente ficar chorando o leite derramado, porque nós não vamos voltar um mundo para a internet, nós não vamos voltar um mundo pré-fake news. Então, talvez aqui a importância da escola ela seja ainda maior, em todos os níveis, inclusive na graduação, na pós-graduação, no ensino fundamental e médio, né? Porque o que a gente precisa fazer? A gente não tem mais um problema, Evandro, de não ter a informação. Existe, aliás, informação demais. O problema é a gente saber o que é informação, o que é desinformação e ter capacidade de ler todo esse material e tomar uma posição a partir das suas próprias convicções, né? A questão é que a gente está num mundo ainda sem regulação. Quer dizer, as fake news e eu te diria mais ainda, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com as redes sociais. Eu me preocupo muito, por exemplo, com as rádios na internet, porque a rádio na internet, eu posso abrir uma rádio para defender o que eu quiser, não há controle nenhum na abertura das rádios na internet. Então, você tem bilhões de rádios, não vou nem falar só do Brasil, né, que prega o que você quiser, você pode pregar aquilo que você quiser, do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, porque não há nenhum controle. A gente reclama que as rádios elas são distribuídas, a gente sabe de que forma, né, as concessões de rádio e televisão, mas existe um mínimo de controle. Você sabe quantas rádios existem, quantas concessões existem, mas quando você vai por essas rádios da internet, não há controle nenhum. É zero o controle disso, não há como você controlar. Eu posso abrir qualquer canal, posso abrir qualquer rádio, falar para milhares de pessoas e não ter controle nenhum. Então, de fato, eu acho que a gente está vivendo, Evandro, para o bem ou para o mal, o momento da criação desses novos meios, né? E como é que a gente vai trabalhar com eles. Para dar um exemplo, para a gente não ficar muito triste, a gente pode imaginar o rádio, né? O impacto que o rádio teve. A gente vê que o rádio foi importante, por quê? Porque até o rádio, né, que no Brasil, primeira transmissão de rádio, acabamos de comemorar, foi em 1922. Né, foi no centenário da independência, né, teve uma grande exposição no Rio de Janeiro, e a primeira transmissão de rádio foi feita durante a exposição
né, do centenário da independência em 22. Então, 1922 são muitas comemorações, né? O bicentenário da independência, a Semana de Arte Moderna, o Partido Comunista, o Centro do Vital dos Católicos, o rádio, né? Então, você vê que é um ano pródigo para a gente pensar em comemorações, né? Mas voltando ao rádio, qual é a vantagem do rádio? Por que ele era tão revolucionário? Porque até o rádio você precisava saber ler. Para você ler a revista, ler o jornal, qualquer coisa que você fosse se informar, a menos que você fosse na igreja, que era um outro púlpito, né, onde você podia ter informações, você precisava saber ler e escrever, né? E isso reduz num país onde o analfabetismo é tão alto. Então, você veja a importância do rádio, né? Então, o rádio chega, se você não for surdo, né, você tem a informação pelo rádio. Não é à toa que o Roquete Pinto, que é um dos defensores do rádio no Brasil, achava que o rádio ia levar a educação para todo mundo. A primeira utilização do rádio era uma ideia educacional. Então, vamos educar todo mundo, até porque você podia botar a pilha, você não precisava de nada, né? A pessoa podia estar num rincão distante e ouvir o seu rádio e ouvir a informação. Bom, a gente viu que o rádio não virou lugar de informação e de educação, né? Ele virou, sobretudo, um espaço de diversão, né? Com músicos, cantores do rádio, etc, etc, etc. Depois a gente viu a mesma coisa com a televisão. Mas se você pensar ainda no rádio, a importância do rádio para um regime como o nazismo. Você teve, né, a difusão, o Goebbels arrumava o dinheiro para o ministério dele da propaganda a partir do quanto você pagava num rádio, uma parte do dinheiro que cada consumidor de rádio comprava na Alemanha ia para o Ministério da Propaganda, porque todo mundo queria ter um rádio. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe a apreensão de rádios, né, por aqueles considerados inimigos, né? Então, os japoneses que eram perseguidos aqui no Brasil, né, todos os italianos, né? Então, a ideia é que você ter um rádio, você podia ir preso. Mas a gente vê a potencialidade desse meio de comunicação. A mesma coisa com a televisão, né? A ideia de que a televisão, agora nós vamos educar pela televisão. Acho que quem é mais velho lembra os projetos da TV Globo, né? Da própria Cultura, com a ideia de telecurso, né? Segundo grau, telecurso primeiro grau. Quem é mais velho que vai nos ver ou ouvir vai lembrar dessa história, né? Quem é mais novo fica sabendo. Então, você tinha os atores que davam aula de física. Claro que eles não entendem nada de física, mas você pegava o ator da novela, famoso, né, explicando com física lá as 3 leis de Newton. Bom, a gente viu que também isso não deu tanto certo, né? A gente sabe que não rolou, né? Mas você veja, cada novo meio de comunicação ele tem um potencial político. Então, o potencial político do rádio foi enorme. Veja em 1932, para dar um exemplo de São Paulo, quando São Paulo se revolta contra o Rio de Janeiro, há uma batalha das rádios, as rádios do Rio defendiam o governo federal, as rádios de São Paulo, que defendiam aí os revoltosos de 32, há uma batalha pelo ar, quem está ganhando, quem está perdendo. Você pega depois, com os militares, a partir de 64, que você cria uma rede nacional de televisão. Né? Então, você pode levar, né, a informação ou a desinformação ou a visão oficial para todo o país. Só que você precisa da energia elétrica. O rádio ainda tinha a vantagem que podia funcionar com pilha. A televisão não funciona com pilha. Então, eles tiveram que também fazer todo um projeto de levar a eletricidade para todo lugar. E agora a gente está com um novo meio, né, que são as redes sociais. E estamos vivendo essa novidade, porque agora qualquer pessoa pode falar, porque no jornal, no rádio, na televisão, tem uma deontologia, quer dizer, tem uma forma de você poder dizer as coisas. Você pode até ser racista, mas você não vai falar isso no horário nobre da televisão, nem vai escrever isso no seu jornal, porque você corria risco, né, de perder a concessão, etc, etc. Agora, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa dentro de uma bolha. Né? Então, sei lá, se eu sou a favor de uma determinada... Sou contra a vacina. Né? Então, eu tenho a bolha dos contra-vacinas e vou ter informações, desinformações, tal, etc, etc, etc. Essa bolha pode ter milhares de pessoas, né? E essa desinformação cresce, não tem como você regular isso, né? Pelo menos atualmente a regulação está difícil. A gente viu nas últimas eleições toda a tentativa de você
coibir, né? Derruba a conta, faz tudo, mas ainda é complicado, porque também você está no limite com a liberdade de expressão. Então, até onde vai a liberdade de expressão, até onde deve ir o controle. Então, todo esse mundo faz parte da educação. A escola não está fora disso. Né? O aluno não vai para a escola sem... Hoje em dia, todo mundo tem celular, sem ter um celular. Hoje, quase 80% dos lares brasileiros têm acesso à internet. Então, o professor tem que trabalhar, tem que saber trabalhar com isso. Né? Como? Qual é a resposta? Evandro, eu não sei a resposta, mas eu sei, acho que sei, que a coisa está errada. Né? Nós ainda não conseguimos adequar, né, o que é essa escola, o que é essa universidade, o que é essa pós-graduação, nesse novo contexto, seja o epistemológico, de você formular o problema de história, seja você ensinar a história para uma criança. Né? Então, acho que a gente está vivendo... E não é só a história, a biologia, a física, é tudo. Né? Porque como é que você vai trabalhar com esse novo mundo? Né? Eu acho que a gente não tem a resposta. Eu, pelo menos, não tenho, Evandro. Se tiver uma dica aí, pode me dar que eu aceito. Nossa, Tânia, mas assim, a sua resposta foi de uma riqueza imensa. Você já aponta, se não uma resposta, talvez sejam várias respostas, inclusive, mas para você levanta todos os problemas. Assim, eu gostei muito do que você trouxe para a gente pensar, porque você conseguiu simultaneamente tocar em pelo menos 3 aspectos assim fundamentais, assim, chamando a atenção para uma dimensão ética que atravessa. Você levantou em vários momentos assim o problema da desregulamentação, da falta de controle desse mundo do qual a gente vive hoje, de discussões sobre os mecanismos de criação desse controle, quais seriam os melhores, né? Então tem uma questão ética envolvida, que nas suas respostas você evidencia muito, né? Você também chama muito a atenção, além dessa questão ética, para a questão assim, das práticas mesmo, que envolve o ensino e a pesquisa, né? Quando você reflete sobre o currículo que forma, e você situa também no tempo isso, né? Você chama atenção para isso, para uma necessidade de repensar as práticas a partir desse nosso assim, presente imediato e dos desafios que ele apresenta, né? Eu acho isso bem forte, isso tem aparecido em algumas entrevistas desse projeto, e eu acho esse um ponto importante para a gente pensar, né? Pensar práticas, repensar práticas, como você trouxe exemplos, assim, inclusive, da sala de aula mesmo, que tem que ser considerados, assim, com muita seriedade, né? E além desse aspecto ético e esse aspecto da prática, você também fez um percurso muito interessante num aspecto que interessa muito para esse tipo de projeto aqui, que são a questão dos meios de comunicação, das formas, das linguagens, ou da ausência, eventualmente, de linguagem, que ainda há em alguns meios de comunicação mais recentes, e os desafios de se trabalhar com isso. Você colocou no tempo aí os desafios, né, que nós vivemos aí a partir dos meios de comunicação de massa, que interferiram e interferem diretamente na vida política, na vida pública e no que a gente tenta, no nosso trabalho também, no que a gente tenta fazer, né? E eu vou aproveitar esse gancho, eu adorei, agradeço muito mesmo, adorei a sua resposta para essa pergunta, e eu queria aproveitar agora para colocar uma pergunta que também eu acho que dialoga também um pouco com o que você pensou para essa resposta, que tem a ver com a profissionalização, né? Agora, há pouco mais de 2 anos atrás, a profissão de historiadora existe no Brasil. E eu queria saber o seu ponto de vista sobre esse reconhecimento por parte do Estado, e o que ele pode representar, inclusive em relação a tudo isso que você falou até agora. Eu acho muito importante, viu, Evandro? Acho que foi uma luta forte da ANPU, a nossa Associação Nacional de História, né, que é uma instituição que reúne todas as pessoas que trabalham com história. Acho também que houve assim, muito debate dentro da área, como se essa profissionalização fosse impedir outras pessoas de escrever sobre história. Não tem nada a ver. Uma pessoa aí do Rio Grande do Norte ou aqui de Assis pode querer escrever a história da cidade. Isso não está proibido, absolutamente. Os historiadores, vamos dizer assim, de domingo, né, podem continuar a escrever a sua história.
o importante para nós nesse reconhecimento é porque, se você não tem um reconhecimento da profissão, inclusive você não pode fazer concurso público. Então, essa é uma coisa importante, né? E o historiador, claro que grande parte do nosso trabalho é na sala de aula, mas o historiador, ele é importante, por exemplo, em qualquer órgão público, para você trabalhar com a memória do que é produzido, né? Nos arquivos, né? Nas bibliotecas. Então, existir a profissão é fundamental, inclusive para que você possa ter uma absorção desse profissional em órgãos oficiais, seja municipal, estadual, federal. Então, acho que foi uma luta importante nesse sentido, inclusive também para que você tenha, né, o reconhecimento da formação desse profissional que tem uma especificidade no que ele faz. E foi uma luta longa, inclusive para dialogar com outros colegas da história da ciência, por exemplo, de que entendessem que não é uma reserva de mercado dizendo, não, daqui para frente você não pode escrever a história da matemática ou da biologia. Não é isso. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante, né? Não muda a nossa vida no dia a dia, enquanto historiadores, né? No nosso trabalho, mas eu acho que garante uma possibilidade de ampliação do mercado de trabalho, né? E, inclusive, foi negado, é bom que se saiba que foi aprovado, mas o presidente da República vetou, né? E depois o veto foi derrubado de novo, né? Nós temos vários deputados e senadores, deputados federais e senadores que são historiadores, né? E que lutaram para que fosse revertida esse veto do presidente da República. Então, eu acho muito importante, viu, Evandro, essa existência enquanto profissional. Claro que isso também significa, né, um reconhecimento da ANPU enquanto instituição que une todos os historiadores, seja um professor do ensino fundamental, médio, universitário. Aliás, aproveito até para dizer que a ANPU tem feito um trabalho muito forte nas redes sociais nessa última gestão, acho que vocês têm acompanhado, se não acompanhem, olhem o canal da ANPU, né? Tem entrado fortemente no debate político, inclusive no que nos interessa, né? Por exemplo, a maneira como a gente deve pensar as comemorações desse ano de 22, né? Que a gente não comemora por comemorar, mas é uma grande oportunidade para a gente repensar o que foram esses eventos e como é que a gente deve analisá-los. Eu acho que a ANPU tem feito um trabalho muito forte. Então, isso também ajuda a gente a complementar a resposta anterior, né? Nós temos que ocupar esse espaço, né? Como você está ocupando com esse belo projeto, e outros colegas também estão fazendo projetos da mesma natureza, né? Então, porque não necessariamente os historiadores vão ouvir o que a gente está dizendo, né? Acho que tem muita gente interessada em história. Acho que história é um tema, né, que interessa uma quantidade grande de pessoas que não necessariamente são historiadores de profissão. Então, você ter programas disponíveis, né, gratuitamente em redes sociais, onde você responde, como nós estamos aqui conversando, sobre questões que interessam, acho que isso é uma forma de formação também, né? E para o próprio professor, que a gente sabe que muitas vezes, né, a formação é precária não por conta dele, mas a gente sabe que as universidades públicas formam uma porcentagem pequena, né, dos profissionais da área. E mesmo aqueles que foram formados nas nossas universidades precisam estar constantemente em diálogo, porque a historiografia vai mudando, as questões vão mudando, a bibliografia muda. Então, esse tipo de programa e os esforços da ANPU, seu e de outros colegas, eu acho que é muito importante, Evandro, porque nós temos que ocupar esse espaço também, né? Se a gente não ocupa, ele está livre. Quer dizer, eu acho que as primeiras pessoas que foram... E é interessante pensar nisso, né? Talvez os primeiros que ocuparam o espaço é um determinado grupo político. Não foi diferente com o rádio, né? A gente vê que tem uma similaridade entre o grupo político que cresceu com esse novo meio de comunicação e o grupo político que cresce com esse novo meio. Talvez a gente tenha que saber ocupar esse espaço e botar um contradiscurso na história, né?
Então, eu acho que, nesse sentido, a profissionalização também nos dá uma legitimidade, né? Nós não falamos a partir do nada, não é uma opinião simples, né? Há uma formação, há uma metodologia. Se a gente sabe que a nossa produção historiográfica é dotada, né? Ela não é para todos sempre, ela é dotada de historicidade, não é que nem a lei do Newton, né? A gravidade não é igual à lei do Newton, né? Mas a mesma lei do Newton não vale se você tiver a velocidade da luz. O próprio Einstein já mostrou que as leis do Newton só valem aqui no ambiente menos que 300 mil quilômetros por segundo. Então, tudo é mutável, né? Mas o que não significa dizer que é opinião. A gente tem uma metodologia na construção do conhecimento em história que é validada pelos pares e que acho que a profissionalização é um ponto importante, e acho que para os nossos alunos também. Né? Também é uma garantia também de possibilidade de entrada no mercado de trabalho. Perfeito, perfeito, Tânia. É verdade, é importante também, só queria destacar o que você trouxe da importância da Ampul, né? E como ela vem atuando nas redes sociais e participando do debate público, até porque a próxima pergunta vai nessa direção também, tem relação, né, com essa questão, a representação mesmo da nossa comunidade, né, no sentido geral, e, bom, o espaço, o mundo digital compõe esse espaço público fortemente hoje, nós sabemos disso, né? O YouTube, Twitter, redes sociais em geral, enfim. E nesse sentido, né? Você já falou sobre fake news, mencionou aqui a questão. Você trouxe um ponto bem importante, inclusive, né? Você disse que nós temos muita informação, mas precisamos. O que é mais importante é a análise, né? A capacidade de análise, de aprender e ensinar a melhorar cada vez mais essa crítica e o que envolve a análise desse material, desse volume infinito de informação e desinformação que circula por aí no mundo hoje de uma forma totalmente desordenada, né? E então, nesse sentido, assim, nesse contexto de negacionismos, você também situou muito bem no tempo pandemia, enfim, são contextos que vão se sobrepondo, né? Pandemia, crescimento do mundo digital, usos e abusos desses mecanismos aí para fins políticos, muitas vezes não éticos. Como é que você avalia esses negacionismos da ciência e, em particular, os negacionismos históricos, e como que a gente pode, dessa forma, participar, então, desse debate público, né? Ocupar esse espaço e tentar lidar um pouco com esse problema dos negacionismos? Eu acho que é complicado, né, Evandro? A gente está num momento bem difícil. Primeiro, porque eu acho que quando a gente quer argumentar, a gente precisa de tempo, né? Então, eu acho assim, às vezes você vê os colegas, né, que eu acho que é muito bom que ocupem a mídia, que vão à televisão, mas muitas vezes tem uma guerra na Ucrânia. Aí chama um professor de história. Então, você tem 1 minuto para explicar a guerra na Ucrânia. Bom, né? 1 minuto para explicar o conflito Israel-Palestina. Bom, a nossa disciplina ela precisa de tempo, né? A gente não consegue explicar muito as coisas em 1 minuto, né? Então, muitas vezes você vê o colega lá, coitado, se matando para tentar dar conta do tempo da televisão ou mesmo do tempo do rádio, né? Que é um tempo bem cronometrado. Então, uma vantagem, eu acho, que das redes sociais e da gente ocupar as redes sociais é a gente ter um certo tempo maior nos podcasts e no YouTube para explicar a coisa, né? Porque você precisa de um certo delta T para explicar uma coisa em história, não é? Não são 2 minutos. Então, acho que essa ocupação ela é importante. Acho que vários colegas têm feito esse ativismo, né? Eu acho que um ativismo assim que não no sentido negativo, mas no sentido da argumentação, da explicação, eu acho que isso é fundamental. E acho que o nosso grande problema é que a gente achava, né, eu acho que pelo menos uma parte das pessoas achavam, que nós tínhamos conseguido no Brasil resolver várias questões. Né? Então, por exemplo, igualdade entre as pessoas, que você estava diminuindo o grau de racismo dessa sociedade, a violência, a gente achava isso. Mas, de fato, né, os meios de comunicação tradicionais eles não davam voz a essas pessoas, até pelas regras éticas, né, da profissão, etc., etc. A gente viu um jornalista
que eu acho que todo mundo lembra o nome, não preciso falar o nome dele, que em off, né, fez um comentário bastante racista em relação à população afrodescendente e foi imediatamente demitido da Globo News, né? Mas arrumou emprego em outra empresa. Então, a gente vê que aquilo, né, por mais que a pessoa fosse famosa, etc., vazar aquilo você é obrigado a demitir o fulano. Na rede social, isso não existe, né? Então, o que eu acho que aconteceu, Evandro, é que essas pessoas que pensavam, né, que o índio é inferior, né, que o negro é inferior, que o branco é superior, esse tipo de coisa que a gente acha absolutamente sem nenhum sentido, né, eles acharam um espaço para serem ouvidos e deixaram de ter vergonha de dizer o que pensavam, né, e milhares de outros pensam como eles. Então, a gente teve que encarar o fato que nós vivemos num país racista, né, misógino, né, que mata. O feminicídio, a gente vê, é raríssimo, 1 ou 2 dias sem 2 ou 3 casos na televisão, né? Então, esse Brasil, vamos dizer assim, que a gente pode dizer pré-moderno e que talvez a gente não quisesse enxergar ou não visse esse Brasil, ele aparece com muita força, né? E, em grande parte, também, a gente tem um crescimento de religiões em função do desaparecimento do Estado. Quer dizer, a ausência do Estado, a ausência de políticas públicas, faz com que as pessoas, e não estão erradas, se agarrem naquilo que lhes é oferecido. Então, também a gente não pode esquecer, né, por que as milícias tomam conta de várias regiões do país? Né? Por que o tráfico toma conta? Né? Por que você é obrigado, um pequeno comerciante, a pagar a proteção, seja para a milícia, seja para o tráfico? Porque não tem Estado. Então, também a gente tem uma situação no país que acaba fortalecendo esses grupos que dominam áreas enormes de grandes cidades brasileiras. Então, você veja que a gente tem problemas sociais enormes, ausência de Estado, alguém ocupa. Não existe poder vazio, Evandro, alguém ocupa. Não existe poder vazio. Não existe. Então, e aí você consegue mobilizar, e quando o exemplo vem de cima, dos grandes mandatários do país, você consegue tirar das pessoas tudo que elas têm de pior, né? Então, você veja a que situação nós chegamos, né? E você veja o que está acontecendo na atual situação brasileira, né? A que ponto nós chegamos, né? Se a gente vê o que aconteceu depois de 30 de outubro, dá para a gente ver, né, inclusive empresários quase que obrigando os funcionários a irem para manifestações ou votarem aqui ou acolá. Então, eu acho que a gente está num momento muito difícil, né? E é mais importante ainda que a gente tente ocupar esses espaços, né? Ocupar os espaços com um outro discurso, né? Relativizando, né? E colocando as coisas no lugar. Não que nós sejamos os donos da verdade, não é isso, né? Há uma pluralidade e nós devemos respeitar a pluralidade de opiniões, mas a gente tem que fazer uma contrafala a isso tudo, né? Então, e é difícil. É difícil justamente porque você não tem como furar as bolhas, né? Então, essas bolhas as pessoas vão se fechando, e aí tem os algoritmos, né? Então, se você começa a procurar um determinado tipo de coisa na internet, eles sabem melhor do que você, o algoritmo sabe melhor do que você o que você quer. Né? Depois de ter um estudo interessante, né, de os bibliotecários, acho que é na Inglaterra, mostrando que depois de 30 likes que você dá, o algoritmo sabe melhor do que você o que você quer. Ele começa a te oferecer. Né? A gente que compra livros, quando você procura um livro na estante virtual e aí você não compra, né? Às vezes eu procuro um livro porque eu não me lembro o ano. Eu tenho o livro em casa, mas eu tenho preguiça de levantar para ir na estante, eu vou na estante virtual. Aí ele começa a me oferecer um livro a cada 5 minutos. É o algoritmo. Eu procurei um livro sobre modernismo, ele vai me oferecer vários livros sobre modernismo.
Então, é um algoritmo, né, que sabe que eu estou procurando livros sobre modernismo. Se eu começar a procurar livros sobre nazismo, neonazismo, suástica, eles vai começar a me mandar dados sobre isso. Então, também existe alguma coisa, né, que é, vamos dizer assim, além da pessoa. Ela acaba sendo enredada, né, numa teia complexa, e de tal forma que aquilo reforça aquilo que ela já pensa. Então, não tem o contraditório. Quer dizer, a gente sabe, nas ciências humanas, e não é diferente na ciência em geral, o contraditório é fundamental, né? E por isso que, às vezes, as pessoas não entendem a política. Ah, mas ele era contra, agora está a favor. Não, mas a política é justamente o fato de você ouvir o contraditório, né? De você conseguir dialogar. Nós estamos numa situação que, no Brasil, nós nos estamos... É mais do que uma divisão, né? Nós estamos numa radicalização, porque é a ideia de que o Evandro não é meu... Você pensa A, eu penso B. Então, o Evandro não é o meu adversário no sentido da ideia. Não, o Evandro é alguém que eu tenho que exterminar, porque ele pensa diferente do que eu penso. Então, você está chegando numa situação que não é mais de polarizar as coisas, polo A e polo B. Nós estamos chegando num ponto de radicalização. O extremo disso o que é, Evandro? É uma guerra civil. Se você vai às últimas consequências, você chega numa guerra civil. Porque se eu não admito que a sua possibilidade de existência está dada, o limite é eu te exterminar. Então, você veja o problema que nós estamos chegando, né? Eu vi outro dia uma pessoa comum, né, que estava dizendo que se sentia como um judeu, né, durante o regime nazista, que era obrigado a usar a estrela de Davi, porque em alguns locais estavam se querendo pintar uma estrela vermelha nos comércios, onde supostamente o proprietário teria votado, não teria votado no Bolsonaro. Então, aí a moça falou, bom, eu acho que eu voltei à época do nazismo, porque se vão botar uma estrela, como se fazia o símbolo de judeus nas propriedades. Aí o próximo ponto que é, nós vamos destruir os comércios, supostamente, de quem não votou, em quem eu acho que deveria ter sido votado. Aí o próximo passo é o quê? Nós vamos matar essas pessoas? Então, nós saímos já da polarização, nós já estamos na radicalização. Então, por isso que é fundamental nós tentarmos voltarmos a um ponto onde você pensa diferente, é seu direito, mas você tem que me respeitar enquanto ser humano, porque nós já estamos passando desse ponto, né? Felizmente, as instituições brasileiras têm conseguido, pelo menos até o momento, contornar a situação. Mas o limite disso, né, não se sabe onde pode chegar, porque se você começar a pintar estrelas ou símbolos, ou boicotar um comércio porque eu penso em A ou B, bom, aonde a gente para? Num campo de concentração? Numa câmara de gás? Aonde a gente para? Então, veja que a situação é complicada, né, Evandro? Muito, muito complicado. E que bom poder te ouvir, Tânia. Que bom poder, como, assim, quando nós pensamos esse projeto para esse ano, também tinha relação com tudo isso, com muito do que você trouxe, assim, as efemérides importantes do ano, seria um ano importante para pensar muitas datas relevantes aí da história brasileira, da historiografia também, né? E um ano de eleições presidenciais, né? Seria numa conjuntura como essa que você descreveu, sobretudo no segundo semestre do ano, com agravamento assim significativo, né? Então, que bom a gente poder falar, ter esse espaço aqui e poder te ouvir e pensar sobre esses aspectos, né? Assim, essa é a contribuição que esse projeto pretende. Muito bom mesmo, muito bom poder te ouvir e pensar a partir do que você traz aqui para a gente. Queria colocar uma última pergunta antes da gente encerrar, que também tem relação, acho que, com esse conjunto de ideias que você trouxe aqui para a gente, né? Eu queria te ouvir sobre dois aspectos agora, assim, um mais geral, né? Sobre o seu ponto de vista mais no campo, digamos assim, como você observa a realidade, e outro, se possível, mais subjetivo mesmo, assim, que vai no sentido de como é que você percebe, então, diante de tudo isso, né? A gente trabalha com história. Como é que a história tem feito parte da vida das pessoas, assim, hoje em dia?
atualmente no Brasil, no contexto onde você circula, seus alunos, enfim, como é que você percebe que a história tem participado da vida das pessoas, ou não, ou tem participado pouco, enfim, né, uma certa ideia de história. E para fechar mesmo, né, a outra parte da pergunta vai no sentido de te ouvir no sentido assim mais pessoal, se possível, assim, né? Como é que a história atravessa a sua experiência? Como é que quando você pensa sobre a história, como é que ela atravessa a sua existência, a sua vida? Queria te ouvir um pouquinho também nesse sentido, para a gente fechar nossa conversa. Eu acho, Evandro, que a história sempre interessou a um público mais amplo. Só a gente vê, por exemplo, como obras de biografias de personagens, como elas vendem. Então, acho que há um mercado para a história, de uma maneira geral, né? E, infelizmente, atualmente, a história virou um espaço onde o achismo vale. Então, eu acho que a ditadura militar foi boa e não adianta você vir com nenhum argumento, né, porque a pessoa acha. Então, eu acho que a história sempre fez parte da vida das pessoas. Eu acho que é impossível você imaginar a história fora da vida das pessoas. O problema é que agora houve uma politização, né, da produção do conhecimento histórico, como se nós, historiadores, né, tivéssemos tomado partido de um lado e tudo que nós escrevemos é mentira. Então, eu me irrito muito quando ouço falar de a história oficial. Mas o que é a história oficial? Que é isso de história oficial? Né? Então, eu acho que essa situação que nós acabamos de descrever e discutir agora mesmo, eu acho que ao longo de toda a nossa conversa, fez com que certos temas da história, o passado, que sempre foi reapropriado politicamente, sempre foi reapropriado, não é agora, né? Sempre houve uma apropriação política do passado, né, em qualquer época, mas agora essa apropriação ela se dá de uma forma muito mais forte e com um uso muito mais imediatista, né? Como se existisse uma única versão verdadeira e todas as outras são falsas, né? Então, a ideia de que todos os historiadores são, para achar até um termo que para nós já está até passado, né? Comunistas, né? Uma coisa assim, como é que as pessoas acreditam nisso? Quer dizer, é quase surreal, né? No nosso ponto de vista. Então, e que a gente é dono de uma ideologia de gênero, né? A gente está querendo que as crianças agora mudem as suas opções, e são os professores que fazem isso. Então, eu acho assim, que a gente está sobre um ataque muito forte. E esse ataque mostra o quanto a história é importante, né? O quanto a história faz parte da construção, da explicação do contemporâneo, e não só lá do que está no passado. Então, eu acho que isso não tem a menor dúvida, né? A maneira como a história faz parte da vida das pessoas e como ela está sendo instrumentalizada por esses novos meios de comunicação, né? E instrumentalizadas da pior forma possível. Então, eu acho que a gente está sobre um ataque. A gente pode fazer aí um parzinho com o Zelensky, porque a nossa situação está igualzinha a do Zelensky, né? Apesar que ontem ele disse que a guerra vai acabar, né? Não sei se você viu ontem ele na COP27 dizendo que a guerra vai acabar. Vamos ver se acaba para nós também, né? Mas eu acho que assim, isso mostra a importância da história. Quando você tem um movimento, né, que chega até o Congresso Nacional de escola sem partido, né, já há uma suposição que a escola tem partido, então, né? Ou o controle sobre os livros didáticos, o que mostra a importância que ela tem enquanto uso político. Então, por isso, mais importante ainda da gente se colocar nesse espaço, tentando explicar o que a gente faz, né? E quais são os limites do que a gente faz, porque acho que todo historiador é muito humilde, porque ele sabe, por melhor que seja o texto que ele escreve, daí 10, 20 ou 5 anos ou um ano, esse texto vai estar superado por outra leitura, por outro mundo, por outra interpretação, porque o mundo mudou, né? E não porque a interpretação dele era ruim. Então, eu acho que essa questão mostra a importância que a história tem, né? Ainda que a disciplina esteja perdendo espaço, né, no mundo escolar, e à medida que ela perde espaço, ela também perde espaço na universidade, né, Evandro? Porque se o mercado de trabalho se estreita, e se a condição do professor é cada vez pior em termos de salário, e de condições de trabalho, de violência dentro da escola, né?
menos alunos vão querer fazer o curso de licenciatura em História, menos vão querer ir para a pós-graduação, né? Então, você tem, de fato, um encolhimento, quase que como consequência, corolário dessa situação, né? O corolário é justamente um enxugamento da formação e da produção do conhecimento em história. Então, acho que você veja que a gente tem, ao mesmo tempo, um interesse social e um ataque do ponto de vista escolar, e isso acaba refletindo na universidade. Então, acho que a situação não é simples, é uma situação bastante complexa. Por outro lado, Evandro, eu já não sei mais separar, né, vida da história, porque um dos problemas do nosso trabalho, né, para todo mundo que trabalha na universidade, ou que é cientista, que é pesquisador, a gente tem muita dificuldade de separar o lazer do trabalho, a vida do trabalho, né? Contrariamente à pessoa que, acho que até deve ser uma bênção, né? Trabalha em algum lugar, fecha a gaveta, volta segunda-feira, agora eu vou voltar a pensar o que eu estava fazendo. Para a gente, a coisa não é assim, porque se a gente vai assistir um filme, a gente analisa o filme. Você está assistindo uma novela, você está analisando. Aliás, eu até brinco com os alunos, né, que depois eles começam a ficar chatos, porque vão assistir a novela com a mãe só quer assistir, ou o pai só quer saber o que está acontecendo na novela. Aí você fica analisando, não, mas essa postura, mas não sei o quê, é porque a gente acaba analisando tudo, né? Então, acho que aí a vida, né, e o trabalho, ele se fundem de uma tal maneira que é difícil você separar, né? Você passa a pensar, a agir a partir dessas condições. A gente não separa mais a história da vida, né, do trabalho. Então, acho que mistura de tal maneira que é difícil separar. Eu acho que isso acontece com você também, né? Para a gente pode ser sábado, domingo, segunda, Natal, Carnaval, é tudo igual. Então, eu não saberia como separar, Evandro. Para mim, está tudo absolutamente ligado e eu, assim, para te dizer a verdade, eu acho que é uma profissão excelente, porque a gente é pago, né, para ensinar os outros, né, para, de alguma forma, tentar contribuir com a formação de outras pessoas e para escrever sobre o que a gente gosta. Então, eu acho que é uma profissão onde você é pago para fazer o que você gosta. Eu acho que é um grande privilégio, viu, Evandro? Então, eu estou bem feliz com essa profissão. Ganha-se pouco, sofre-se muito, mas há compensações intelectuais que são impagáveis. Nenhum dinheiro compra a satisfação de ver um aluno desabrochar, se transformar num doutor com espírito crítico, né, formar outras pessoas, ou um excelente professor que está fazendo um excelente trabalho na escola pública, que está formando outras pessoas. Eu acho que a nossa compensação é essa, né? É formar outras pessoas e saber que eles vão levar o que eles aprenderam com a gente, por mínimo que seja, como uma experiência de vida. Então, eu estou feliz com o trabalho, viu, Evandro? Apesar de todos os problemas. Não sei se eu respondi o que você queria. Perfeitamente, perfeitamente. Foi muito bom, foi excelente fazer essa entrevista. Achei muito bonito também a sua fala final agora. Compartilho dela. Quero agradecer muito, Tânia, professora Tânia Regina de Luca, professora da Unesp. Quero agradecer muito por você ter aceitado participar do projeto, contribuir, né, fazer parte dessas entrevistas que encerram o projeto, né, planejadas para o mês de dezembro. Foi muito rica, eu tenho certeza que quem assistir ou ouvir essa entrevista vai assistir com o mesmo interesse e prazer que eu tive agora ao fazê-la com você. Muito obrigado mesmo, e eu quero passar agora a palavra para você, já que são as entrevistas finais, uma entrevista planejada para entrar aqui às vésperas do Natal, então quero passar a palavra para você se despedir e também dar os seus votos aí, suas expectativas, se você quiser, é claro, para 2023. Eu é que agradeço, Evandro, foi um prazer. Eu parabenizo você e a equipe do projeto, acho super legal que você esteja ocupando esse espaço. Espero que em 23 você também faça o programa todo, né? A primeira temporada, que você continue aí por muitas e muitas temporadas e que a maré vire a partir de janeiro, né, Evandro? A gente está precisando, né, de uma maré melhor, de mais tolerância, né, de mais escuta, de menos radicalismos, né? E que a gente consiga ser ouvido
e que a situação do país melhore. É o que eu espero para todos nós em 2023. E agradeço mais uma vez, Evandro. Muito obrigado, também espero isso. Muito obrigado, Tânia. Quero agradecer, então, também a todos e todas que nos assistiram e vão assistir, já que as entrevistas ficam disponíveis, né, nos canais do Departamento de História do SERES, do Programa de Pós-Graduação do SERES no YouTube, além do Sílaba, que eu já falei no início, né, e também na versão em podcast no Spotify. É só buscar lá a História em 60 Minutos no Spotify, você pode ouvir também a entrevista. Muito obrigado, então, né, para quem vai nos acompanhar e nos acompanhou, e até a próxima semana. Tchau, tchau.